Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens, e é destinado não apenas àqueles diretamente envolvidos com a instituição, promotores, procuradores e servidores, mas a toda a sociedade que ele representa. Em linguagem simples e direta, vamos tratar de temas relacionados à atuação do MP, entrevistando os protagonistas dessa história. Eu sou Heloísa Carpena e convido todos a acompanhar esse podcast. Um novo episódio está disponível toda terça-feira nos tocadores de podcasts e nos sites da Rádio Roquete Pinto e da Amperge, www.amperge.org. Nesse episódio, convidamos um grupo multidisciplinar para falar de um tema que vem preocupando a sociedade nesse momento, a saúde mental. Vamos conversar com duas promotoras de justiça do MPRJ, Carolina Serra, que é coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias Cíveis, o CAU Cível, e Érica Rogar, que atua na Promotoria Cível e de Família, e com o Dr. Sebastião Félix Pereira Júnior, que é médico psiquiatra e compõe o NATEM, Núcleo de Apoio Multidisciplinar, que dá suporte ao trabalho das promotorias. Eles vão conversar conosco sobre o trabalho do MP nas questões relativas à saúde mental e sobre um projeto no qual eles estão trabalhando, o projeto Saúde Mental é Mais Legal, que foi indicado ao Prêmio Inovare, o mais importante reconhecimento de práticas inovadoras na área jurídica. Então, quero dar boa tarde aos três, agradecendo desde logo a sua disponibilidade em estar aqui conversando conosco, e vamos começar falando sobre saúde mental e Ministério Público. O que isso tem a ver? Por que e como o MP vem atuando nessa área? Carolina, boa começa tarde, com você. Heloísa, é um grande prazer estar aqui hoje podendo falar um pouquinho sobre saúde mental mais legal e sobre o tema saúde mental. E respondendo a sua pergunta, a atribuição do Ministério Público na saúde mental individual, ela tem respaldo na Constituição, que já prevê, entre as atribuições do Ministério Público, a tutela dos interesses individuais indisponíveis. E nesse caso está inserida a tutela da pessoa com transtorno mental, também considerada a pessoa com deficiência, em situação de risco e vulnerabilidade. A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi recepcionada como norma constitucional, também fundamenta a atuação do Ministério Público. E ainda mais recentemente o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei 13.146 diz expressamente que cabe ao Ministério Público promover as medidas cabíveis para a proteção dessas pessoas. Também não posso deixar de mencionar esse arcabouço de legislação, nesse arcabouço de legislação, a Lei da Reforma Psiquiátrica, que é a Lei 10.216, da reforma antimanicomial, conhecida como Lei Antimanicomial, que também é o fundamento dessa atuação, deve servir de norte na nossa atuação. Nós devemos observância a essa norma e todas as diretrizes da saúde mental também que devem ser aplicadas. Nesse caso do projeto Saúde Mental é Mais Legal, o projeto ele existe hoje como um projeto institucional no Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele foi aprovado dentro do protocolo de aprovação de projetos e ele é um projeto ativo, em pleno funcionamento. Nós temos hoje 24 casos ativos, 4 em monitoramento e já houve atendimento de 53 casos complexos, ou seja, 53 promotorias de justiça já foram contempladas, auxiliadas através do projeto Saúde Mental Mais Legal. Isso no estado do Rio de Janeiro todo. O projeto, ele por ser realizado utilizando a plataforma Teams, que foi uma inovação trazida pela pandemia, ele possibilita que a equipe e a promotoria de justiça se reúna com promotorias, com órgãos de todo o estado de uma forma muito mais facilitada, que é através do Teams. Bom, o objetivo do projeto, vou tentar resumir, é facilitar a interlocução entre as promotorias de justiça que atuam nos casos complexos, envolvendo a pessoa
com transtorno mental em situação de risco com a rede de atenção a essa pessoa, ou seja, essa rede normalmente é a rede pública, né, a rede de atenção psicossocial, a rede de saúde mental e a rede da assistência social. Essas redes têm as suas equipes técnicas, né, que são assistentes sociais, psicólogos, médicos, psiquiatras, que trabalham o acompanhamento daquele caso. Né, e por serem técnicos nas suas áreas, né, nós que somos formados em direito, né, temos naturalmente alguma dificuldade, às vezes, de dialogar com essa rede. Então, foi idealizado pela doutora Érica, né, que vai falar mais à frente, esse projeto para que a nossa equipe técnica, né, que inclusive tem experiência de rede, nossos psiquiatras e assistentes sociais, eles nos acompanham nessas reuniões e facilitam essa interlocução entre a Promotoria de Justiça, com atribuição à rede pública, que atua acompanhando aquela pessoa, né, promovendo as melhores medidas cabíveis, né, para acompanhar essa pessoa, para estabilizar aquela situação de risco que ela está vivenciando. A sociedade já reconhece o Ministério Público como destinatário dessas questões, na sua opinião? Como é que as pessoas podem encaminhar, como é que esses casos chegam até o promotor de justiça? Em certa parte, sim, né? A gente sabe que nem todos... A atuação do Ministério Público ainda não é totalmente conhecida pela sociedade, principalmente quando foge da seara criminal, né, que a população leiga faz diretamente essa vinculação. Mas esses casos acabam chegando ao Ministério Público por meio de notícias de fato, né, de outros cidadãos que verificam que tem uma pessoa em situação de risco, né, às vezes está pelas ruas, ou então um vizinho, e comunicam ao Ministério Público, identificam uma hipótese de atuação, né, recebe aquele caso e começa a atuar. Então, via ouvidoria, né, no site muitas vezes via ouvidoria, sim. Muito bem, doutora Érica, vamos continuar falando sobre as origens desse projeto. Como é que essa ideia surgiu e como é que ele foi implantado? Bom, primeiramente, boa tarde. Queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante e às vezes pouco reconhecido socialmente. A ideia do projeto surgiu a partir do aprofundamento dos estudos acadêmicos na área de saúde mental e atenção psicossocial, aliados à prática na Promotoria de Justiça da qual eu sou titular. Né? O que acontece? Eu percebia que situações muito delicadas, muito sutis e muito graves chegavam ao conhecimento do Ministério Público sem que o promotor tivesse qualificado, capacitado para dar suporte àquele tipo de situação. Né? Por quê? Porque normalmente quando um caso grave de saúde mental chega ao Ministério Público é porque houve alguma inconsistência na atuação das redes de saúde e de assistência social para dar o suporte para aquela pessoa. Então, diante da necessidade de aprofundar os conhecimentos e de ver que dentro da Promotoria de Justiça eu conseguia avançar muito mais nos casos, conversando com a rede, trazendo a rede para o gabinete, trocando ideias, questões complexas não têm respostas simples e únicas. Então, o promotor, no isolamento das normas legais, não consegue dar uma solução efetiva, eficaz e eficiente para um caso tão difícil que muitas vezes chega para nós. Então, a ideia do projeto surgiu a partir da possibilidade de institucionalizar um sistema de trabalho articulado e interinstitucional entre o Ministério Público e as redes. E, enfim, o projeto tem a ideia de dar um tratamento mais humanizado, de conferir autonomia e inserção social às pessoas que apresentam transtornos mentais graves e persistentes, né? São normalmente usuários de CAPS, enfim. O projeto não atende todo tipo de situação de questão de sofrimento psíquico. Ele atende casos realmente complexos que demandam essa articulação e um acompanhamento mais intensivo, mais próximo. Então, assim, com relação à intervenção do Ministério Público, hoje a gente afasta a ideia de que a curatela é a única medida que o MP pode trazer para dar suporte para essas pessoas. Existem outras medidas extrajudiciais e judiciais que permitem a efetiva autonomia e inserção social do sujeito. Existe hoje um outro
mecanismo jurídico que se chama tomada de decisão apoiada, ou o Ministério Público pode pedir a substituição daquele curador que abusa financeiramente do curatelado, pode entrar com uma ação de alimentos contra parentes que deixam a pessoa institucionalizada, abandonada em hospitais psiquiátricos durante muito tempo, a prestação de contas, que também é uma forma de controlar. Então, o projeto tem o objetivo de verificar se extrajudicialmente é possível resolver aquela questão ou se judicialmente ainda há necessidade de alguma medida jurídica. E abrindo outras possibilidades, né? Saindo um pouco da banalização da curatela. Entendi. Eu notei que há uma preocupação marcante com a humanização do atendimento. Então eu gostaria de passar agora a palavra ao Dr. Sebastião para que ele falasse sobre como era antes, né? O que o projeto trouxe em termos de mudança, de inovação, como está colocado aí, inclusive em relação ao prêmio. Ok, bem, agradecer o convite, agradecer por estar aqui, agradecer a equipe técnica, você, Luísa. É muito interessante porque a psiquiatria, né, como especialidade médica, ela se distancia daquilo que normalmente a gente percebe de tecnologia dura, né? Ou seja, uma estrutura macro-hospitalar, equipamentos caríssimos, né? Medicamentos também caros, né? E que obviamente são importantíssimos, né? Mas a psiquiatria e os entes, né, que trabalham com a pessoa com sofrimento psíquico, muitas das vezes vão necessitar recorrer daquilo que a gente chama de tecnologia leve, né? Lembrando o professor Emerson Merri, lá da UFRJ, quando entende essa tecnologia como uma tecnologia que envolve o acolhimento, que envolve a atenção integral a essa pessoa. O meu histórico do Ministério Público, assim, inicia com a minha contratação para fazer parte de um grupo técnico que fazia perícias, ou seja, chegava ao Ministério Público a informação de que uma pessoa, adulto jovem ou mesmo idoso, em situação de vulnerabilidade, e interessava ao promotor público saber se essa pessoa tinha condições de competências para o autocuidado, se ela tinha condições em função quer de um quadro demencial ou de um sintoma psiquiátrico mais agudizado, se ela tinha condições de gerenciar a própria vida civil. E era muito frustrante, de uma certa forma, porque a gente sabe que muitas das vezes o promotor pedia uma avaliação pericial, mas a pergunta, né, que estava por trás daquelas quesitações típicas, né, envolvendo interdição, curatela, era o que eu faço com esse caso que chegou até mim, né, porque, na melhor das hipóteses, a gente sabe que a época, né, a interdição, a curatela, e nem mesmo a internação por si só resolve problema algum, né? Aliás, com a perspectiva de mudança da Lei 10.216, a Lei de Reforma Psiquiátrica, a gente entende que a internação não é a via principal, a internação é o último caso, em situações em que você esgotou todas as outras possibilidades. Pois bem, há ali então, né, um entendimento e que aos poucos, né, consorciado com ideias de outros promotores e culminando aqui com a inspiração da doutora Érica, né, a gente sabe que há todo um percurso em que houve ali várias contribuições, houve então esse entendimento de que simplesmente pedir uma perícia psiquiátrica com um único profissional não resolveria o problema, mesmo que a quesitação solicitada fosse totalmente respondida, porque boa parte das vezes a gente estava diante de uma situação de falha nessa assistência prestada, né? Lembrando que esses pacientes, durante muitos anos, em particular no Brasil, mas não só, ficaram retidos, né, anos em hospital psiquiátrico, muitas pessoas ficaram morando, a gente tem a literatura farta aí mostrando hospitais como Juqueri, Barbacena, com 5.000 pessoas internadas, Doutoreiras aqui pertinho da gente, em Paracambi, 2.500 pessoas internadas, e era uma internação prolongada em que a pessoa perdia totalmente, não só o direito de ir e vir, mas o direito civil. Então, a entrada desse projeto faz com que a gente dê uma guinada, né, de uma preocupação simplesmente diagnóstica, né, o diagnóstico que a gente chama nosológico, ou seja, o CID dessa pessoa, para um diagnóstico situacional, ou seja, quem é essa pessoa, com quem ela conta,
qual é a rede que dá sustentação ou não, a maioria das vezes não há rede, e eu não estou falando aqui só da rede de saúde, a rede de assistência, a própria rede sócio-familiar, afetiva, e que dá um contorno, né? A gente sabe que a depender do diagnóstico, seja uma síndrome demencial, uma síndrome psicótica, tendo a pessoa algum suporte mínimo, a gente consegue muito mais do que simplesmente interditar. Então, a banalização da interdição e a banalização, sobretudo, da internação, através desse projeto, foi enfrentada na medida em que a gente consegue, com uma ferramenta muito simples, né, que é uma ferramenta ali de reunião virtual, acessar esses entes da rede e fazer as engrenagens efetivamente rodarem em prol desse paciente. Ou seja, você substitui a burocracia dos ofícios que vão e vêm, né? Há no jargão médico, né, um termo de para, ou seja, da neurologia para a psiquiatria, da psiquiatria para a assistência social, e a gente sabe que papel não resolve nada, por uma avaliação concreta desses casos. Entendi. Então, vai além do simples laudo, né, da constatação da presença daquela enfermidade, mas segue dando um efetivo apoio e ajudando nessa interlocução entre os diversos órgãos, é isso, né? Sem dúvida. A letra da música já diz: a gente não quer só comida, quer diversão e arte. No campo da saúde mental, não se trata somente de medicação, não se trata somente da psiquiatria. Veja, eu até não falei no início, mas eu estou aqui representando um grupo mais amplo, né? A equipe é multidisciplinar, temos psicólogos, assistentes sociais, temos um contador, ou seja, essas pessoas necessitam mais do que uma avaliação somente de uma profissão. É um olhar múltiplo que faz com que toda a rede possa dar a atenção ampliada que essa pessoa precisa. E os promotores também vêm de origens diferentes, não é isso, doutora Carolina? Os promotores que solicitam isso. Origens de... Que são os destinatários desse trabalho de coordenação que o CAU Civil faz, não é isso? Sim, sim. Então, são promotores com atribuição, né, para a tutela individual da saúde mental. Normalmente são as promotorias de família, aqui na capital são as promotorias de órfãos e sucessões, e os requerimentos que nós já tivemos até hoje, sim, vieram do estado inteiro, de diversas promotorias, da Baixada, do sul do estado, do noroeste, enfim, quase todos os nossos centros regionais já nos contemplaram com o projeto. E essa divulgação que está sendo feita agora em razão do prêmio, eu acredito que também impulsione as solicitações da nossa atuação. Com certeza. E o projeto, então, já está sendo executado, né? Não foi só concebido, mas ele já está em curso. Sim. Então, quais são os números de atendidos até agora? Você já mencionou, mas gostaria de dar destaque a isso. E também pedir que vocês trouxessem assim, algum caso que se recordem, que seja ilustrativo da diferença em termos de atendimento que o projeto está fazendo aí, tanto na vida dos promotores quanto dos assistidos. Eu só queria colocar aqui, assim como a reforma psiquiátrica, esse projeto é um processo em construção. Eu acho importante, assim, surgiu a ideia e as colegas que deram continuidade a ele, doutora Renata Scharfens, né, que não está aqui hoje, em seguida doutora Carolina. O importante, assim, é mostrar que ele tem sido aperfeiçoado com o tempo. Ele foi lançado em junho de 2020 e de lá para cá sucederam todos esses casos, e é importante esse prêmio para que ele tenha o reconhecimento de que precisa continuar, né? Que isso é algo que veio é um sistema de trabalho que pode ser continuado institucionalmente. Não só para aqueles interessados, né, para a sociedade, de uma maneira geral, saber que pode recorrer ao Ministério Público, quer dizer, endereçar ao Ministério Público esses casos, que eu acho que deve acontecer, né, não sei, quem é que leva esse tipo de demanda? Familiares ou um vizinho? Como é que a coisa se inicia, pela experiência de vocês? Muitas vezes familiares, é bastante comum familiar procurar o Ministério Público pedindo a internação, né, porque já não sabe lidar com a pessoa, né, com o transtorno, a família, né, entra em sofrimento ali junto e procura o Ministério Público dizendo: eu tenho que internar, né, o meu filho, o meu pai, enfim, porque a gente não está conseguindo resolver, como se essa fosse a única solução. E aí a gente traz esse familiar também para
apresentá-lo esse entendimento de que a internação, né, ela já deixou de ser a solução, e legalmente desde a Lei 10.216 de 2001, da reforma psiquiátrica, né, a pessoa tem que ser tratada em meio aberto, ambulatorial, no seu território. A internação é medida excepcional durante a crise. A pessoa está em crise, ela é internada, né, como qualquer outra doença, até que ela seja estabilizada e ela sai. Mas ela tem um transtorno, né, que não tem cura, né, em quase todos os casos. Então, essa pessoa vai precisar de um acompanhamento. Então, essa família que pede a internação, normalmente são esses casos em que a rede família já não está sabendo lidar e a rede pública também não está acompanhando de perto. E nós acionamos e provocamos, né, que seja trabalhado esse caso, né, da forma adequada, né, buscando alternativas, né. O projeto ele é feito, ele tem um passo a passo, né, uma espécie de protocolo de funcionamento. São feitas normalmente 3 reuniões, né. Essas reuniões elas são bem objetivas. No final da reunião já saem alguns encaminhamentos no lugar dos ofícios, né, já são ali acordados com a rede pública que está presente, o que vai ser feito, né, a partir do que foi discutido ali. E aí a equipe do projeto, a promotoria recebe esse resultado dos encaminhamentos, encaminha para o CAU, né, que acompanha o projeto, e a gente analisa aqueles documentos e marca uma segunda reunião, que normalmente a gente já vê um movimento bem interessante, né, a partir de uma atuação e principalmente da interlocução também, porque até a própria rede, o promotor isolado, a rede também, muitas vezes elas não conversam, né? A rede de assistência à saúde. A rede de assistência não conversa com a saúde. Então, nós possibilitamos isso, e a gente vê, inclusive, muitas vezes eles agradecem. Obrigada pela oportunidade, a gente está podendo conversar, porque no dia a dia ali, né, das suas atividades, às vezes eles não conseguem fazer, e eles acabam agradecendo, porque eles sabem que o trabalho tem que ser multidisciplinar, né, para funcionar. E a porta de entrada, então, insistindo nesse ponto, porque eu acho que é de interesse das pessoas saberem, né, aonde recorrer, aonde encaminhar, no site do Ministério Público ou através desses órgãos do Estado que atuam na rede de assistência à saúde mental. Os casos para chegarem no MP, né, tem a ouvidoria, tem o 127, tem o site do Ministério Público, mas esses casos, né, é bom colocar que nem todos vão ensejar a atuação do projeto Saúde Mental é Mais Legal. Saúde Mental é Mais Legal é aqueles casos mais complexos, né, em que realmente tá difícil encontrar uma solução ali pela atuação né, isolada do promotor. Isolada, é um caso de difícil manejo. Isso. De difícil manejo. Porque senão o projeto nem suportaria, né? São muitos casos no estado inteiro. E o interessante é que o projeto, a Érica também já falou, ele acaba capacitando os promotores a lidar com a rede, a conhecer um pouco mais de saúde mental, e a ideia é que o promotor, depois de um tempo, não precise mais solicitar esse auxílio, só pontualmente, né? Ele consiga já se articular com a rede de uma forma melhor, a partir do que ele acaba, de alguma forma, aprendendo, né, em conjunto ali com a equipe técnica do Ministério Público. E o nosso técnico, psiquiatra aqui presente, vai poder complementar essa resposta dizendo qual é o apoio, como é que é essa interlocução com os promotores. Perfeito. Lembrando que o cliente preferencial, digamos assim, né, do projeto Saúde Mental Mais Legal é o promotor. É o promotor que fica ali na solidão institucional da ponta assistencial, ligando com esses casos complexos, com as pessoas que chegam até ele, sejam familiares, às vezes a própria rede. Curiosamente, a rede às vezes pede esse tipo de auxílio, porque é ali uma questão com a qual eles não entendem que tem mandato para resolver. Eu sou, né, oriundo da rede, eu estou no Ministério Público, mas eu fui coordenador de saúde mental, eu fui trabalhador em CAPS, me considero um trabalhador de saúde mental e testifico que há uma dificuldade de comunicação muito grande, né? É impressionante, assim, pessoas que trabalham no mesmo prédio, secretarias vizinhas, assim, mas há ali uma espécie de dificuldade crônica de comunicação. Veja, o que acontece? À medida que essas pessoas saem desses asilos manicômios, o Brasil, insisto, foi um dos países em que houve o maior
dos maiores parques manicomiais, assim, seria uma irresponsabilidade simplesmente dar alta a essas pessoas sem dar algum tipo de suporte, né? Tem uma frase que a gente usa muito que é o seguinte: quem convida dá banquete. A gente convida esse cidadão a assumir os seus direitos, né? E ele mesmo às vezes demanda ao Ministério Público através da própria ouvidoria, isso que é muito interessante. E então, veja, não é simplesmente deshospitalizar. A partir do momento que essa pessoa deve ser acolhida por um modelo substitutivo ao manicômio, a gente está falando aqui de CAPS, a gente está falando aqui de unidades de acolhimento, enfim, de uma série de equipamentos da rede, de serviços, é importante que essa rede converse, na medida que essa pessoa tem necessidades especiais. Isso é importantíssimo dizer, sabe? Porque senão a gente fica numa espécie de um preconceito às avessas, assim, né? Essa pessoa tem dificuldades, ela não foi internada à toa, ela não tem um afastamento da família, a família não é uma vilã, né, que faz isso por maldade. É muito difícil você lidar com enfim, o enlouquecimento, é muito difícil a gente lidar com essa alteridade, mesmo que a gente a respeite. Então, a ideia é que essa pessoa não fique desgarrada, insisto, seria uma irresponsabilidade, essas pessoas têm para onde ir, mas é necessário que essas redes trabalhem de forma sinérgica. Então, à medida que a gente dá um suporte, um matriciamento ao promotor de justiça, ele consegue fazer com que cada ente dessa rede, né, cada dente dessa engrenagem funcione em prol de uma atenção integral e, mais importante, assim, uma atenção no próprio território, sem excluir essa pessoa como era feito antigamente, porque é muito fácil você pegar essa pessoa e remeter ela para um lugar distante, como era feito antigamente nos asilos de tuberculose, nos asilos de hanseníase, né? A saúde mental, a psiquiatria não era diferente. O desafio é tratar dessa pessoa no território, com todas as dificuldades e no ir e vir, demandando o Ministério Público, demandando a Defensoria e exercendo o seu direito de cidadão. Acho que esse é o grande desafio, né? E já aconteceu do próprio doente procurar o Ministério Público? Inúmeras vezes. Muito comum. E vocês agora então me contem um caso que se recordam que ilustra aí a importância do projeto. Então, voltando aos números, né? O projeto foi idealizado e iniciado pela doutora Érica e ele prosseguiu e foi bastante desenvolvido pela doutora Renata Scharfstein, a quem eu substituo agora no Centro de Apoio, entre os anos de 2021, né, e 2023. 2022, né, finalzinho de 2022, que ela saiu do Centro de Apoio. Foram atendidos, né, no total 53 casos complexos. Desses, hoje, 24 estão ativos ainda e 4 em monitoramento, né, que são um acompanhamento final pela equipe do projeto. 24 já foram, digamos, eu não vou dizer solucionados, porque como o doutor Sebastião diz, né, solucionados para a atuação do Ministério Público, porque cessa o nosso interesse em atuar quando cessa aquela situação de risco, de vulnerabilidade extrema, né, que ensejou. A partir do momento que aquela pessoa está sendo assistida, né, não curada, não é esse o objetivo, né, mas é que ela seja devidamente assistida, acompanhada, né, com todos os seus direitos, né, observados. Já cessa a necessidade de atuação do Ministério Público. Então, normalmente, é esse o objetivo que se pretende, né, através do projeto, e quando se consegue, o caso já deixa de ser acompanhado, né, e prossegue ou acaba sendo arquivado pela Promotoria de Justiça. Um caso, então, para a gente trazer aqui emblemático, né, que eu ainda cheguei a realizar reuniões, mas ele se iniciou com a Renata, é um caso de uma pessoa que tinha um transtorno, o doutor Sebastião me corrija se eu usar o nome errado, né, síndrome, né, de Diógenes, que tem a questão da acumulação, né, aquela pessoa, o acumulador, também tem uma questão de cuidados pessoais, mas essa pessoa especificamente, o problema dela era essa obsessão por acumular coisas, lixo, todo tipo de material. Então, essa pessoa foi acumulando na sua casa por muitos e muitos anos, tudo quanto era tipo de lixo, de entulhos, enfim, que a casa ficou de tal maneira insalubre que se tornou uma questão de saúde pública. A vizinhança começou a reclamar, ratos, etc. Essa pessoa tinha uma mãe idosa, né, que também estava sendo acompanhada pela Promotoria do Idoso, porque estava em situação de risco diante dessa situação. E já havia sido internada, mas cessada a crise, né, teve que voltar para a residência, e quando o Ministério Público começou a atuar, ela teve que sair da casa, que já estava em condição totalmente inabitável, né,
E, inclusive, havia 36 felinos lá, 36 gatos, que ela também acumulava animais. A colega, né, a Promotoria de Justiça, solicitou o apoio do projeto, que começou a se reunir com a rede, e nesse caso foi interessante porque a gente fala muito da rede de saúde mental e da rede de assistência social, mas aqui houve uma ampliação desse acompanhamento pela rede, né? Houve, por exemplo, a atuação da vigilância sanitária, da empresa pública de limpeza do município, que entrou nas reuniões, né? As reuniões foram com os representantes desses outros órgãos do município, e que auxiliaram, e ali, né, foi acordado como que seria feito essa retirada desses entulhos, né, dos animais, a vacinação. E um ponto bastante importante é que, em paralelo, a Rede de Saúde Mental e de Assistência começou a criar um vínculo, né, que se fala, um vínculo aí técnico, terapêutico com a paciente. E ela, que não era uma pessoa, era uma pessoa que tinha um certo discernimento, um certo entendimento, conseguiram convencê-la, né? Ela permitiu que se retirasse aqueles entulhos, ela entendeu que seria melhor para ela, inclusive os gatos. Ela selecionou 3 gatos que ela falou que seriam, né, os que ela teria mais ligação, mais apego. E isso foi feito, inclusive, na presença dela. Aí que foi marcado, não foi só um dia, foram 3 dias, porque era muito entulho. Posteriormente, teve que ser detetizado, né? Enfim, havia ratos, etc. Obras também tiveram que ser feitas, né, no imóvel para que ela retornasse a residir. E foi um caso, né, bem sucedido nesse ponto. E ela aderiu à rede, né, que se fala. Ela aceitou ser acompanhada, tomar medicação, fazer as terapias, né, de acordo com o plano terapêutico que foi montado para ela pela equipe. Mas só para ilustrar como que não existe uma solução pronta, mais recentemente nós recebemos uma informação de que houve uma mudança na equipe, algo aconteceu que ela havia se afastado um pouco do CAPS, não estava mais frequentando, né, as terapias, enfim, aquilo que estava programado para ela. E aí nós nos reunimos novamente em fase de monitoramento e já fizemos uns novos encaminhamentos e já soubemos que o resultado já foi positivo. A partir daí, ela já voltou a se vincular com a rede e aceitar os encaminhamentos, enfim, tudo, né, também observando a autonomia e a vontade dessa pessoa. Maravilha, uma história de sucesso. O projeto atinge a finalidade dele quando ele equilibra a situação do usuário do serviço de saúde mental. Não é que ele vai ser curado, na verdade é isso. Ele está referenciado na rede de saúde, ele está referenciado na rede de assistência, ele precisa de alguma medida jurídica, cada um exercendo o seu mandato, está equilibrada a situação do usuário e aí é o sucesso do caso. Eu acho que o objetivo é esse. Com certeza. Quero dar os parabéns a vocês pelo projeto Saúde Mental é Mais Legal e desejar muito boa sorte lá no Prêmio Inovares. São apenas 2 finalistas e nós estamos torcendo para que esse projeto tenha o reconhecimento que vai dar visibilidade e maior adesão. Se você curtiu o episódio, dá um like e siga o programa no Spotify ou no SoundCloud. Amperge convida, com Heloísa Carpena.